No versículo 2, que é o nosso segundo ponto aqui, que é o zelo sem entendimento, para nada se aproveita diante de Deus. O versículo 2 do capítulo 10, eu peço que vocês acompanhem comigo, ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ou seja, eles têm zelo, porém não com entendimento. Eles são zelosos. Repare que verdade, irmãos. Eles são zelosos. Mas ele diz, sem entendimento. Para nada se aproveita. Não vale nada. É obra. É trapos de imundície, como diz Isaías. Que a nossa justiça é como um trapo de imundície, para a verdade revelada no versículo 4, quando ele fala que como é justificado em Cristo. Então, vocês podem ser zelosos, mas a luz do Evangelho não resplandeceu no coração de vocês, para que sejam salvos. E se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, essa é a realidade. Ele dá testemunho de que são zelosos. Paulo não esconde o testemunho deles, que eles realmente são zelosos. E aquilo que não é entendido é vivido como mentira e erro, vindo assim interferir em toda a vida. Pois se o solo onde uma árvore está estiver infectado, toda a árvore será. Se o solo onde a árvore está sendo alimentada for infectado, toda a árvore será infectada, né? Então o zelo dos judeus é sem entendimento. Isso vai fazer com que eles sejam infectados pelo erro. Pelo erro. Não é à toa que muitos, ou a grande maioria, rejeitaram Jesus, o Messias. Então Paulo está deixando claro que o zelo dele não tem proveito. Acabou. Trazendo para os nossos dias a mesma coisa, essa mesma realidade. Muitos se dizem ser cristãos e aparentemente são zelosos, mostram zelo, são cuidadosos, têm até fama dos homens no mundo. E todos o veem como um servo de Deus. Essa é a realidade, não tem? Não tem? Tem. Porém, quando realmente têm entendimento da verdade, ou quando os que têm a verdade e o entendimento se aproximam e convivem com esses que são zelosos sem o entendimento, fica nítido e claro que eles são falsos. São falsos. Eles se vestem com uma pele de cordeiros, o seu exterior é como de um cordeiro, mas o seu interior é como de um lobo, devorador. Por quê? A doutrina sem entendimento faz com que essa pessoa seja uma arma para Satanás. Essa é a realidade. Então, os judeus naquela época eram o quê? Uma arma para Satanás. Os quais? Os que não creram, não receberam e não tinham entendimento da verdade de Deus, na justiça de Deus, que é Cristo crucificado. Os que estão no solo verdadeiro, que é Cristo, na doutrina, têm entendimento, dão frutos. Mas aqueles que estão em um solo falso, contaminado, não têm entendimento. E a verdade não é só que a Bíblia fala sobre os falsos e verdadeiros, ela não fala só sobre isso. A Bíblia dá as evidências claras e abundantes desse assunto. Ela dá as evidências nítidas e muito claras sobre esse assunto. Quem são e quem não são os que têm entendimento. Então, um zelo sem entendimento doutrinal, que é o caso aqui dos judeus, para nada se aproveita. Terceiro e último ponto. Os que não se submetem à verdade de Deus, revelada e contida na Bíblia, esses devem ser considerados falsos, anátemas e malditos. E essa é toda a realidade. Aqueles que não se submetem, aqueles que não se prostram diante da verdade do Evangelho, das doutrinas bíblicas, são anátemas, separados de Cristo. Por quê? Sem entendimento. Vamos ver o versículo 3 e 4, que isso deixa bem claro, Paulo aí. A Bíblia deixa bem evidente. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja o porquê o caso de um cristão, um ministro, que não tem a doutrina e o entendimento pode ser tão sério. Porque eles mudam a glória e a verdade de Deus, desonrando a Deus e estabelecendo a sua própria verdade. Obscurecidos pelo entendimento, julgando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tanto os falsos como os ateus que mudam a verdade de Deus. As duas realidades no mesmo pacote. Então, é por isso que um zelo sem entendimento da revelação bíblica como um todo faz com que essa pessoa seja falsa. E essa pessoa não se submete a Deus. Isso é o pior. Não se submeter a Deus é loucura. Paulo deixa claro que esses não têm entendimento, são os que desconheceram uma das principais doutrinas da fé cristã. Uma das principais, a principal, porque ela faz com que seja revelada a justiça de Deus para a salvação do homem. Nós temos que pregar essa doutrina, essa verdade tem que ser enfatizada. Você é um pecador, mas Jesus Cristo é o seu justificador, porque Ele dá a sua justiça, Ele morreu por você. Ele nos dá a justiça morrendo na cruz, meus irmãos. Ele pagou um preço alto por isso. Jesus não podemos desonrar. Ele é maravilhoso, bondoso, verdadeiramente não é como nós. Ele realmente tem um sentimento puro, não pecou. Nós estamos corrompidos sim pelo pecado. Essa é a realidade. Nos nossos atos mais verdadeiros ainda há injustiça, mas a justiça dele nos cobre. A justiça de Cristo. Ele é maravilhoso. Jesus é quem merece a glória, a honra, o louvor e a adoração. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto antes da fundação pelo seu povo. O seu povo eleito, o seu povo lavado, remido pelo um sangue incorruptível. Não é como ouro e prata, não é como a justiça do homem, não, meus irmãos. É a justiça do Cordeiro. Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, Jesus, adore, Jesus adore. Os anjos, eles não merecem ser adorados. Mas o anjo disse: eu sou um servo de vocês, adore somente a Deus. Adore somente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome, porque nós temos que ser fiel. Você beberá dessa graça. Seja fiel, vai ser beber dessa graça maravilhosa. Ela consome. A sua graça é suficiente. Essa graça é muito mais que uma doutrina entendida só. É muito mais que compreendida. Ela é vivida. Ela é provada. No coração. Ela é vivida, meus irmãos. Ela é vivida. Ele fala conosco, Ele nos ouve. Por conta da justiça de quem? Do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus. A justiça dele. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Porque tu és santo, Pai. E nós não merecemos, mas o Senhor é gracioso. Mostra ao teu povo quem o Senhor é. Se revela a eles. Nós não merecemos, mas graças a Deus a graça, ela é o quê? Imerecida. Minha irmã, meu irmão, a graça é imerecida. Nós não merecemos, eu não mereço, você não merece. Mas a graça é justamente isso. Um favor do qual nenhum de nós merecemos. Essa é a graça de Deus. Então, meus irmãos, aplicando aqui o versículo 3 e 4, eles mudaram a justiça de Deus, eles quiseram a sua própria justiça, e se não fosse o Espírito de Deus, nós também queríamos a nossa. Por isso que Deus merece um povo fiel, que seja crucificado por Ele, como nossos irmãos antepassados, como aqueles que devemos imitar, como o apóstolo Paulo, João, Tiago, Paulo, todos merecem. E Jesus também disse, odiarão vocês, mas glórias a Ele, porque nos odiarão, pior se nos amassem. Então, meus irmãos, qual foi então os erros dos judeus? Eles quiseram impor a justiça de Deus para a salvação por meio de obras da lei. Eles olharam para a lei, mas a lei, ela não é ruim, não, ela é boa. A lei é boa, ela evidencia o pecado e faz nos chegarmos até Ele. Mas não é a lei não, é algo melhor. É algo melhor que lhe purifica, meu irmão. É o sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus.
crucificado. Olha, que doutrina. Deus crucificado. Agora me diga, pelo verme. Paulo diz: fiel é esta palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Então, meus irmãos, você é pecador? Ele veio salvar você. E essa justiça encontrada no Evangelho, ela é maravilhosa, mas é uma loucura, porque eles mudam toda essa verdade, eles ensinam de outro jeito, eles falam de muitas maneiras com a sabedoria humana, mas não fala da simples maneira. Meu irmão, se você crê hoje em Jesus, se com a tua boca confessar em Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Graça. Ele diz o quê? Aqui em Romanos capítulo 4, versículo 4, falando da justificação de Abraão, ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Se você trabalha, se você tem o seu trabalho, o seu salário não é considerado como favor, você merece, você trabalhou. Mas aí vem a glória do Evangelho. Aqui, ó. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. A sua fé, dada por Deus. Efésios 2:8, dada, graça. A graça não é só um complemento de uma doutrina, não, meus irmãos. A graça é o complemento do Evangelho todo. A graça é que Deus elegeu, Deus predestinou, Deus justificou, regenerou, lavou, e ainda para completar isso tudo, complementa em que apenas a justiça do Cordeiro nos dá. Essa é a realidade do Evangelho.